Então, como dando continuidade ao livro dos Espíritos, né? O Eduardo falou no livro segundo, o último capítulo, a última parte, que é referente a esse capítulo, esse livro segundo, ao livro dos médiuns, né? Essa conexão com os espíritos, esse intercâmbio, falamos bastante sobre isso, mas quem quiser se aprofundar mais nessa questão é ler o livro dos médiuns, tá? Vai entender um pouco melhor como é que funciona esse mecanismo. E vamos dar início agora ao livro terceiro, né, que vamos falar das leis morais, né, lei divina ou natural, né, que é referente ao Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos falar algumas coisas aqui que vocês já vão estar habituados nas explanações do Evangelho segundo o Espiritismo, da Maiara e do Adriano, tá? Mas vamos aqui conversar mais, é bom para nós termos esse entendimento, essa compreensão é muito importante, obviamente. E vamos aprofundar um pouco mais também em algumas questões, vamos bater um papo aqui, vamos entender um pouco mais sobre isso, né, como é que funciona, tá bom? Caracteres da lei natural. O que se deve entender por lei natural? Pergunta de Kardec aos espíritos. A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer. E ele não é infeliz senão quando se afasta dela. É uma resposta direta, né? Fácil de entendimento. Hoje aqui já entendemos que é uma lei de causa e efeito, ação e reação. As leis estão aí. Vamos ver, assim, as leis. Sempre tivemos esse entendimento das leis, né? Não por causa da nossa condição, né, evolutiva, mas agora está sendo descortinado para nós isso, e é importante entender isso aí. Quando nós entendemos, compreendemos, nós praticamos, né? Então nós sofremos menos. Então essa é a ideia, sempre, de estar com esse conhecimento em dia, sempre buscando essa questão. E aqui foi bem explicado dos espíritos, né? Saímos fora da lei, sofremos. Aqui, as leis dos homens, por mais que sejam, assim, tem erros, né, lacunas, segue a mesma diretriz. Né? Aqui também, se você fizer algo delituoso, você vai pagar pelo seu delito. Então, segue a mesma natureza. A lei de Deus é eterna? Pergunta. Ela é eterna e imutável quanto o próprio Deus. Isso não tem nem comentários. Aqui sim, as leis aqui variam, mas a de Deus nunca. Né? Deus prescreveu aos homens em uma época o que lhe proibiu em outra. Quer dizer, Deus nos mostrou uma lei aqui e mudou lá? É a pergunta de Kardec para os espíritos. Deus não pode se enganar. Os homens é que são obrigados a mudar suas leis, porque são imperfeitas. As leis de Deus são perfeitas. A harmonia que rege o universo material e o universo moral está fundada sobre as leis que Deus estabeleceu para toda a eternidade. Então, foi o que eu acabei de dizer agora há pouco. As leis, elas parecem semelhantes, obviamente precisa de uma disciplina, de uma organização em qualquer agrupamento, em qualquer, né, comunidade. Então, as leis dos homens que vem mudando, até porque a nossa condição moral também nos mostra isso, né, moral e intelectual, entendeu? Então, nós vemos tipos de leis em outros tempos que eram diferentes, entendeu? E até hoje em dia mesmo, em vários lugares são diferentes, culturas diferentes, leis que são diferentes, tá? Mas isso aí é tudo na questão da evolução do homem. Mas a lei de Deus é imutável e ela é eterna. Então, não tem mudanças para a lei de Deus. Que objetivos abrangem as leis divinas? Concerne-lhes outra coisa que é a conduta moral? Todas as leis da natureza são leis divinas, porque Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda as da alma e as pratica. É interessante essa resposta dos espíritos,
porque é uma visão que nós vemos hoje, né? Nós vemos, assim, a ciência avançada, né? Sempre à frente, sempre descobrindo algo, partículas, é isso, é aquilo, é uma massa, é um planeta que está a anos-luz aqui, que tem a semelhança com a da Terra. Então é interessante esse avanço, mas nós vemos esse contraste com a lei moral, com a condição moral do espírito, né? Por que isso? Porque a lei, o intelecto, ele avança, né? Ele avança, ele sai mais. A moral, ela vem um pouco mais tardia, até porque precisa do entendimento intelecto para isso, para você poder chegar nisso. Então, é interessante você ver isso, né? Os espíritos, os cientistas descobrem várias coisas e às vezes nós perguntamos assim, mas como é que eles não descobrem que tem um espírito, né? Por que eles não descobrem que tem colônias, que é a reencarnação uma lei natural, né? Tudo ao seu tempo, né? O avanço, ele vai indo, ele vai caminhando para isso. Estamos caminhando para isso. Mas às vezes fica meio ansioso, né? Nós, esse grupo que estuda, que entende, que compreende, que está buscando isso, que já entende que funciona assim, entendeu? E é interessante, mas é tudo ao seu tempo. E vai chegar o tempo. Isso aí, graças a Deus, com certeza vai. É dado ao homem se aprofundar em ambas? Sim, mas só uma existência não é suficiente. Que são, com efeito, alguns anos para adquirir tudo o que constitui o ser perfeito? Se não considere, mesmo senão a distância que separa o selvagem do homem civilizado, a mais longa existência possível é insuficiente e, com maior razão, quando ela é breve, como ocorre com a maioria. Tem ainda pessoas ainda que às vezes até compreende algo nesse sentido, né? Da reencarnação, entende que tem outras vidas, que o espírito é imortal. Mas ainda nós estamos fechados nessa questão dessa existência. Nós temos que olhar o todo, em algumas circunstâncias, entendeu? Entender que isso é normal. E o Eduardo falou disso aí, na explanação dele, nas últimas explanações dele, da onde viemos, como nós fomos criados, passamos pelo, né, pelo mineral, vegetal, para chegar no animal. Isso aí não é assim rápido. E aqui está falando o exemplo dos espíritos, né? Você sai da condição de espírito, né, primitivo, para o espírito de prova e expiação, nosso agora, civilizado. Quantas encarnações passamos para chegarmos até agora? Uma pergunta, até uma interessante, uma pergunta para nós podermos refletir sobre isso. Uma virtude. Sabemos que Jesus, ele é perfeito, nosso irmão. Ele atingiu toda a perfeição de todas as virtudes possíveis do Espírito. Tá? Agora, pare para pensar, você consegue uma virtude agora, nessa encarnação. Assim, não, vou aperfeiçoar uma virtude agora. Mas não conseguimos. Nós não conseguimos, ainda nós estamos... Por quê? Porque é muito difícil. É difícil, é árduo, é trabalhoso. Por isso, as várias reencarnações, né? De entendimento, de compreensão, de provas, de expiações. Então, nós vamos caminhando. E isso é normal pensar assim, é natural pensar assim. Louco daquele que pensar, não, eu nessa vida agora eu vou ser, então. Você vai ficar louco. Porque é impossível. Nós sabemos que isso aí é várias existências, em várias situações, de mundos, né? Já compreendemos isso já. O importante é estarmos caminhando, estudando, entendendo, compreendendo e praticando. As leis divinas são as mesmas para todos os mundos? Pergunta interessante de Kardec para os espíritos. A razão diz que elas devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que os habitam. Questão interessante, né? Os cientistas estão buscando vida em outro planeta, em outro orbe, né? É natural isso, obviamente, né? Querendo
ir para outro mundo, habitar outro planeta, entendeu? Usar os bens naturais de lá. É interessante isso aí, mas sabemos nós, estudantes do Espiritismo, nessa questão, que todos os globos têm a sua importância, né? Tem a sua habitação, e tudo mediante a sua humanidade, o seu povo, a condição de cada espírito. Sabemos que Júpiter é um planeta mais evoluído na questão, né, da hierarquia dos espíritos, tá? Tá um pouco à frente de nós, então a concepção lá é diferente, né, do espírito, assim, do espírito, perispírito, né, do espírito lá como perispírito, como encarnado lá também é diferente. Não sabemos qual é o tipo, mas sabemos que é diferente daqui, porque lá não tem luz, né? Só que a condição lá é diferente. Então, as leis mediante, as leis de lá, as leis divinas são eternas, imutáveis. Só que lá são aplicadas umas leis, é diferente essa aplicação, por causa da condição da criatura que mora lá, que vive lá. Igual a nossa aqui. Então, cada um é na sua condição momentânea. Conhecimento da lei natural. Deus deu a todos os homens os meios de conhecer sua lei? Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que a compreendem melhor são os homens de bem e aqueles que querem procurar. Entretanto, todos as compreenderão um dia, porque é preciso que o progresso se cumpra. Então, como eu disse anteriormente agora, aqui, né, vai acontecer. Tá? Isso aí não tem como o homem parar o progresso do planeta, o progresso, não tem como, o progresso da humanidade. Vai acontecer. O que acontece é quando você não tem condições de estar naquele meio, obviamente, você é exilado. Você é levado por um outro lugar, né, um outro planeta que comporte a sua condição. Isso é normal também acontecer. A evolução nesse meio de transição entre povos do mundo, de um planeta, é normal isso acontecer. Tá? Um exilamento, essa passagem, essa perturbação, esses tumultos que acontecem, essas coisas que estão acontecendo agora mesmo, são frutos dessa mudança, né? Do mundo de prova e expiação para a regeneração, na qual estamos vivendo. Então, é normal isso estar acontecendo, a pandemia, é isso, é uma guerra aqui, é uma coisa ali, essa condição aí, muitos pensam ao fim do mundo, né? É o apocalipse, mas não é bem o apocalipse, é o apocalipse dependendo do ponto de vista, né? É um mundo que, prova e expiação que fica para trás, né? Agora é um novo mundo. Nós estamos começando a respirar isso, mas temos que fazer a nossa parte ainda, nunca pararmos, né? Então, isso é normal, é natural, né? Acontecer isso aí, tá? Princípio visto que a cada nova existência, sua inteligência está mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é o bem e o que é o mal. Mas se tudo devesse se cumprir para ele numa só existência, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem cada dia no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que tivesse dependido deles se esclarecerem? Aí está o comentário dessa questão. Né? Então, não tem como mudar. Isso aí acontece naturalmente. E cabe a nós caminharmos. A alma, antes da sua união com o corpo, compreende melhor a lei de Deus do que após sua encarnação? Pergunta interessante de Kardec. Ela a compreende segundo o grau de perfeição que alcançou e conserva intuitivamente a lembrança após sua união com o corpo. Mas os maus instintos do homem fazem-na esquecer. Então, assim, a nossa condição ainda é sempre do entendimento, da compreensão, né? Como teve uma pergunta referente a isso aí. Nós escolhemos o nosso tipo de prova aqui, hoje? Depende da sua condição. Se você tem um certo esclarecimento das ideias, um equilíbrio, um entendimento, obviamente você participa disso também, né? Do planejamento,
daquilo da ideia, você tem sugestões de espíritos superiores que te auxiliam nisso, numa nova reencarnação, né? Um tipo de prova que vai ser passado, entendeu? Mas isso aí tudo na condição do espírito, tá? Então, o que você conhece, ninguém tira. Você conhece, você tem isso em você. Aí, na reencarnação, você tem ainda, obviamente, você esquece no corpo encarnado, você tem um esquecimento. Mas você tem aquilo ainda. Aí depende de quanto você está, para você poder puxar aquilo intuitivamente, aquela ideia, aquela condição, aquela visão referente àquele assunto. É tudo assim, entendeu? É uma luta contra as tentações ainda. Quando nós reencarnamos aqui, a luta é essa, da prova, né? De poder se livrar das tentações e poder caminhar, né, para a evolução. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Posto que o homem carrega na sua consciência a lei de Deus, que necessidade haveria de a revelar? Ele a esquecera e a menosprezara. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. Deus deu a certos homens a missão de revelar sua lei? Sim, certamente. Em todos os tempos, homens receberam essa missão. São os espíritos superiores, encarnados com o objetivo de fazer a humanidade avançar. Sabemos disso já, obviamente, né? Temos aí como modelo, guia, Jesus. Até a próxima pergunta, que essa é a resposta. Mas é interessante olhar isso aí, que também teve figuras importantes ao longo dos tempos, né? Sócrates, sabemos que foi o precursor, né? Do espiritismo, que veio com a questão da moral e da ética, já preparando o terreno. Nós sabemos disso aí, né? O próprio João Batista, na época de Jesus, antes, ele fez também a preparação para o profeta. Então, assim, temos figuras muito importantes. Recentemente agora, o nosso irmão Chico, né, que veio trazer essa boa nova também, com mais amor também, né, com mais precisão. Então, é sempre no tempo certo, sempre precisando. E não só nesse lado também, na questão moral, na questão científica também, né? Temos Albert Einstein, que ajudou bastante, temos Isaac Newton, com as leis, que até hoje estudamos, trabalhamos em cima dele. Então, sempre vem espíritos para nos auxiliar, né, nos mostrar o caminho a ser seguido. Os que pretenderam instruir os homens na lei de Deus não estavam algumas vezes enganados e frequentemente não os extraviaram por meio dos falsos princípios? Aqueles que não estando inspirados por Deus e que se deram por ambição, uma missão que não tinham, certamente puderam transviá-los. Entretanto, como em definitivo, eram homens de gênio, no meio mesmo dos erros que eles ensinaram, frequentemente se encontram grandes verdades. Então, nada se perde. Por mais que alguma coisa, às vezes, parece não sair certo, deu certo, estamos caminhando e estamos aprendendo. Qual é o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem inspirado por Deus. Pode-se reconhecê-lo por suas palavras e por suas ações. Deus não pode se servir da boca do mentiroso para ensinar a verdade. É uma questão complicada, né? Hoje, Jesus falou também dos falsos profetas, né? E isso confunde bastante hoje. E como é que você identifica isso? É quando você vê o que acontece, o que ele faz, na verdade. E o coração dos homens? Na verdade, o que tem no coração dos homens é o que procura, né? Você vai onde você tem afinidade. Então, você vê hoje aí muitas pessoas prometendo isso ou aquilo, que não é verdade, né? E vemos que é só para ganho próprio. E é triste porque, às vezes, você não pode falar nada. Não pode falar nada, né? Porque, às vezes, você vai passar ainda por errado, né? Mas faz parte. Ainda temos livre-arbítrio. É lei. Então, é natural que isso aconteça. Mas o importante é já termos conhecimento de causa para podermos fazer as escolhas certas.
Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Já sabemos essa resposta. Jesus, né? Ele, perfeito, veio, mostrou para nós, né, como é que é. Ele é um profeta, ele falou sobre, prometeu que mandaria, né, Consolador prometido, e viveu aquilo que falou. Isso é o mais importante, tá? Então, para nós é importantíssimo essa questão, sempre estar estudando, entendendo, compreendendo o que Jesus deixou mesmo para nós podermos viver melhor. Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a Terra. Deus lhe oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que a ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino, e foi o ser mais puro que apareceu sobre a Terra. As leis divinas e naturais não foram reveladas aos homens senão por Jesus? Antes dele, elas não tinham conhecimento senão por intuição? Não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-las e as ensinaram desde os séculos mais remotos. Pelos seus ensinamentos, mesmo incompletos, eles prepararam o terreno para receber a semente. Já falei sobre isso, né? Sócrates, Platão, né? Moisés, né? Falou. Então, tudo ao seu tempo, na condição da humanidade, tá? Às vezes, as leis de hoje não completam. Hoje, completam. As que Jesus trouxe, completam todas as outras, né? De Moisés. Então, foi o que aconteceu, a história já diz, isso é normal, é natural. Visto que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? Terão a nos ensinar alguma coisa a mais? Pergunta de Kardec. A palavra de Jesus era frequentemente alegórica e em parábolas, porque falava segundo os tempos e os lugares. É necessário agora que a verdade seja inteligível para todo mundo. É preciso bem explicar e desenvolver essas leis, visto que há tão pouca gente que as compreende e ainda menos que as pratica. Explicado, né? Hoje que nós estamos vendo isso isso aí hoje é fato, né? Vemos hoje guerras, lutas por ideias pequenas, né? Hoje estamos nessa evolução, progredindo, e poucos entendem essa mensagem e o que Jesus deixou. Nós temos que atender ao espírito, à moral agora, entendeu? Então, por isso que está tendo essa luta, essa briga, mas isso vai passar, vai ter, obviamente, uma mudança aí, o mundo para a regeneração, e isso é natural também. Porque a verdade não foi sempre colocada ao alcance de todo mundo? É preciso que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz, é preciso nos habituar a ela, pouco a pouco. De outra forma, ela nos deslumbra. A pergunta que eu já escutei também já, não, mas por que não falou lá antes, lá atrás? Aqui Jesus não falou da reencarnação. Ele falou da reencarnação, né? Mas de maneira, uma parábola. Ele falou com outras palavras, ressurreição, né? Nascer de novo. Ele falou, Jesus falou. Isso aí, deixou bem claro. Só que, assim, a nossa interpretação ainda, a maioria, ainda é torta. Por quê? Porque é o nosso bel prazer. Sempre foi feito, usado o cristianismo, por isso que teve as cruzadas. O cristianismo sempre é o bel prazer, para usufruto próprio, né, para o bem próprio. Nunca foi para a humanidade, entendeu? Poucos fizeram isso. Os que fizeram, às vezes, foi parar na cruz, foram parar na fogueira, foram parar... Nós sabemos disso na história, né? Mas ela sempre existiu, mas é tudo ao seu tempo. Até porque, até pouco tempo, se você falar para uma outra assim, que existe a reencarnação, que você nasce e morre de novo, a pessoa vai rir da sua cara, né? Então, é meio difícil ainda. Você para e pensa, meu Deus, você passa, nós vivemos ainda 2.000 anos atrás, há 2.500 anos atrás.
né? Mas, como falei no início da explanação, né? O intelecto ainda vai um pouco na frente ainda. A moral vai um pouco mais atrás. Mas vai. Tá bom, gente? O que eu tenho para hoje é isso, tá? Desculpe se eu deixei esclarecer algum assunto aí, mas qualquer coisa pode perguntar no chat aí, nós conversaremos aí depois das explanações, tá bom? Agora eu passo a palavra para o Adriano, o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, com o tema Evangelho, nós vamos estudar o capítulo número 20, Os Trabalhadores da Última Hora. Capítulo muito importante, muito interessante. E neste momento, principalmente que nós estamos vivendo no planeta Terra, se torna um assunto de suma importância para a nossa felicidade. Então, como eu lembrei, quem quiser estudar um pouquinho mais, no Evangelho capítulo 20. Esse capítulo é uma das parábolas do Cristo, onde traz uma solidariedade que existe entre o nosso presente com o passado e o futuro da humanidade. Nos traz, então, com essa solidariedade, a confirmação de uma lei importantíssima, um dogma da doutrina espírita, que é a reencarnação, né, que liga o presente com o passado e com o futuro, não só o meu, como o da humanidade, essa solidariedade que existe, mostrando que lá em 2000 anos atrás, a visão completa, global e lúcida que Jesus já detinha sobre todo o conhecimento, principalmente na área espiritual, do seu estado, né, de espírito puro, em Cristo. Então, essa parábola é de suma importância para a nossa felicidade. E Jesus traz, né, narrado ali por Mateus, capítulo 20, versículo de 1 a 16, exatamente essa parábola dos trabalhadores da última hora. E Jesus diz que o reino dos céus é comparado, é semelhante a um pai de família. Depois nós vamos comentar todos os itens necessários para a gente poder fazer ou ter uma compreensão melhor sobre essa parábola, sobre esse capítulo. Então, o reino dos céus é comparado a um pai de família, que ele saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha, para a sua plantação de uva, que tinha como objetivo a produção de vinho. E ele convencionou com os trabalhadores, desculpa, que ele pagaria 1 denário por dia para cada trabalhador. E os mandou para a vinha. Depois de um tempo, mais precisamente na 3ª hora do dia, e ele vendo que haviam outros trabalhadores que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes, né? Ide também vós outros para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for razoável. E eles também foram. Depois saiu novamente a 6ª e a 9ª hora do dia, e ele fez o mesmo. E ele saindo mais uma vez, depois, na hora 1ª, ele encontrou outros trabalhadores que estavam desocupados, em que ele disse mais ou menos a mesma coisa. Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? E aí os trabalhadores responderam, né? Disseram eles, e ninguém nos assalariou até agora. Então o senhor da vinha respondeu, ide vós também para a minha vinha.
trabalho. Passou-se então o dia todo. Ao cair da tarde, o dono da vinha pediu para aquela pessoa que cuidava dos seus negócios, né, chama os trabalhadores e paga-lhes. Interessante. Começa a pagar pelos últimos e depois chega até os primeiros. Então, aproximando-se então os que só na 11ª hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, né, os primeiros trabalhadores da primeira hora, eles julgaram que ia receber mais. Interessante. Porém, receberam apenas 1 denário de cada um. Na hora que eles receberam, eles queixaram-se, né, do pai de família, do senhor da vinha, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora e eles vão receber tanto quanto nós, que trabalhamos o dia todo, nós que suportamos o peso do dia e do calor? Mas aí o senhor da vinha respondeu: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionei com você receber 1 denário por dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero com o que é meu? Tens mau olho, porque sou bom? E finaliza a parábola dizendo: assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Então, é uma parábola importantíssima. Então, vamos conversar um pouco sobre ela. Primeiro, ele começa comparando o reino de Deus a esse trabalho. Falando primeiro do reino de Deus. Todos nós estamos, espíritos imortais, a caminho da luz, que é uma lei. Todos nós estamos a caminho da luz, através do trabalho da lei do progresso. Ou seja, rumo ao reino de Deus, conforme nos ensina Jesus. A caminho dessa luz, esse reino de Deus, ele começa essa instalação primeiro no nosso coração, no coração dos homens. É a obra divina em nossos corações, em nossa alma, que na sequência se refletirá na sociedade, no meio onde estamos vivendo, no planeta Terra, que a gente vai depois complementar o período em que estamos vivendo. Enfim, vai se refletir no universo todo, no universo espiritual e material. Então, o reino de Deus, que tanto Jesus fala, é um estado íntimo, né? Começa dentro de nós, de paz, de felicidade e de sentimento de dever cumprido. Então, esse reino de Deus é essa aqui. E nessa fase de transição planetária em que nós estamos vivendo, esse tema acaba nos ainda mais de perto, porque a gente ouve muitas informações. Primeiro que a gente está vendo aqui nessa passagem que nós estamos na última hora, mas que última hora é essa? A gente viu na passagem, na parábola, que é a última hora do dia, né, do trabalhador na vinha. Mas isso é uma alegoria, um significado muito mais abrangente, que nos toca muito de perto. Ele fala também nessa parábola, então, que Deus é o semelhante a um pai de família. Então ele já muda toda uma concepção que se existia antes do Cristo, né, que Deus era vingativo, a figura de um homem que
atuava pela vingança, pela rigidez, né, pela impiedade. Não, a partir de então, o pai, o dono da vinha, é a inteligência suprema do universo, por consequência, o criador de tudo que existe. Ele é uma perfeição absoluta em todos os seus atributos. Então não é mais um rei, é um pai justo, bom e amoroso. Isso muda totalmente a capacidade nossa de compreensão e de aceitação desse ser supremo que nós estamos submetidos. Ele fala também de que esse pai do reino de Deus sai em busca de trabalhadores, para assalariar trabalhadores. Então, aqui, todos nós somos chamados a todo momento, em todas as épocas, para o trabalho dessa conquista íntima do reino de Deus, paz e felicidade em nossa alma, né, para o trabalho que nos leva a esse progresso e a essa felicidade, em todos os tempos e de todas as formas. Mas é interessante que ele sai para assalariar os trabalhadores, para chamar os trabalhadores, mas respeitando o tempo de cada um. Porém, sem que esse tempo prejudique o tempo do conjunto. E nesse último dia, nessa última hora, o que está acontecendo de muito importante é exatamente isso. Um momento em que nós precisamos, se quisermos acompanhar o conjunto, aproveitar o chamado. Mas ele respeita o tempo de cada um. Nós vamos ver mais na sequência, falando desse assunto, se quisermos acompanhar o conjunto. Ele fala também na parábola da vinha, né, da plantação de uva para a produção de vinho. É interessante que, se a gente trouxer o contexto, né, da época em que viveu Jesus, existiam 3 alimentos básicos, que eram o peixe, a população se alimentava bastante de peixe, do trigo, que era a fonte, né, da produção do pão, e da uva, que produzia o vinho. Então, esses 3 alimentos eram básicos e importantes no contexto da época. E o vinho em si, Cristo usa muito em suas parábolas a utilização do vinho, e nós temos no início do livro dos Espíritos, os Espíritos pediram para colocar a figura de uma cepa, né, um ramo de uva com seus galhos e as uvas, que Jesus ilustra com a vinha o trabalho realizado por Deus em nossas almas, fazendo uma comparação com a plantação da uva, né? Desde a plantação, o cuidado com o crescimento das plantas, das uvas, da qualidade, e depois até a fabricação do vinho, porque a uva depois vai para um processo que a gente chama de lagar, que é espremer as uvas para que elas, então, delas surja o vinho. Então, a cepa, toda a parte material da cepa, trata-se dos corpos, né, do mundo material em que o espírito se utiliza para crescer. E o vinho, né, o suco da uva, significa o espírito no processo de aprendizado, né? O processo, então, de lagar a uva, de pisoteá-la, representa aí todo o processo de elaboração da alma, do espírito rumo ao reino de Deus, como nós estamos vendo aqui. E
de uma outra forma, todos nós pertencemos à vinha. A diferença é se estamos trabalhando nela ou não. Todos nós somos espíritos imortais criados por Deus, especificamente aqui na Terra, na última hora de um processo importante. Todos nós somos filhos do mesmo Pai e pertencemos à vinha. Nessa parábola, então, a gente vê também, ele vai chamando, né, os trabalhadores para os assalariar. Ele percebe que alguns se conservavam na praça, sem fazer nada, né, coisa alguma. Outros estavam despreocupados, desocupados, né? E aí o dono pergunta: por que vocês estão sem trabalhar, né? Vem trabalhar. Então a gente percebe que todos nós somos chamados em vários momentos, como a gente já colocou, e que a contribuição precisa ser de todos. Ou seja, instalar o reino de Deus dentro de nós precisa passar pelo trabalho, pelo lagar, né, da alma, para que o espírito cresça, se purifique. Então, ociosos ou aguardando apenas o trabalho, a parábola mostra que, independentemente, o importante é saber qual o motivo pelo qual estamos parados sem trabalhar. Isso vai fazer. Se eu estou apenas ocioso e não quero nada, é uma situação complicada. Mesmo que eu vá para a vinha com esse pensamento, eu vou conseguir ter algum salário, né? Eu não quero nada com nada, eu vou ficar apenas sem trabalhar, ainda pelo contrário, fazendo coisas que me prejudicarão mais ainda. Então, são situações, são motivos que fazem a diferença para o recebimento do salário que nós estamos conversando. Uma outra parte da parábola é que ele então fala para aqueles que ele chamou que ele vai pagar o que for razoável. Mesmo lá para os primeiros, ele convencionou pagar 1 denário por dia. Mas depois ele fala: vou pagar, né, para vocês o que for razoável para os demais. Então, a gente percebe que ele vai pagar conforme o mérito de cada um. Não é a quantidade de horas que importa, mas sim a qualidade do trabalho executado nessas horas. Não importa a quantidade. E quem controla tudo isso é o Pai, é o Senhor da vinha. Trazendo isso para o contexto maior, né? Para Deus, é perfeito, ele sabe tudo, controla tudo. E aí ele, na parábola, vai pagar, ele pede para que o pagamento comece pelos últimos. Olha que interessante. Que diferença faria começar pelos primeiros ou pelos últimos? Se depende da qualidade, não faria diferença, mas começando pelos últimos, ele fez com que os primeiros, que a gente vai ver na parábola, na sequência, que eles se sentiram injustiçados, eles perceberam, então, essa diferenciação na hora do pagamento. Então, propiciou eles perceberem a diferença, perceberem a situação, porque eles julgaram, então, depois que eles viram os últimos receber, oba, se eles receberam 1 denário, trabalharam 1 hora só, eu que trabalhei o dia todo vou receber mais. Então, na sequência da parábola, queixaram-se com o pai da família, pai de família, com o senhor da vinha. Olha, estes últimos trabalharam apenas 1 hora e você vai dar para ele a mesma quantia que vai dar para nós que trabalhamos e suportamos o peso do dia todo, né, do calor? Como pode? Essa parte tem uma palestra da Nete Guimarães em que ela desenvolve
esse aspecto de uma forma muito interessante, falando e nos esclarecendo sobre um vício moral, que é exatamente aqui sobre a inveja, mas que a inveja tem uma outra fonte maior, que é o orgulho. Mas que neste momento, por que que ele vai receber mais do que eu? Eu acho injusto. Inveja. Então, a Nete Guimarães, ela mostra para a gente nesse estudo, onde ela acompanha vários pesquisadores, né, da área médica, que inclusive são pesquisas que estão em andamento, dizendo e mostrando a atuação da inveja, né, do corpo no corpo físico, com a produção de ocitocina, noradrenalina e serotonina, com as suas relações com a depressão. Um tema importantíssimo que depois, se vocês quiserem, vocês podem estudar ou ouvir essa palestra da NET, depois eu posso indicar para vocês, mas que mostra exatamente esse vício moral que é da alma, né, produzindo uma situação em que nos impossibilita de aproveitarmos o chamado e, consequentemente, o salário, que é o estado de paz e felicidade. E aí, nesse estudo, os pesquisadores, os médicos, eles entendem que a inveja é uma doença. Rápido, só para a gente ter uma ideia, eles descobriram que as pessoas que têm inveja têm ativado no cérebro a mesma área que é ativada pelo sofrimento. Olha que interessante. Ou seja, sentir inveja traz sofrimento. E quanto mais intensa essa inveja, outra área é ativada no cérebro, que é a área da agressividade. Isso tudo pesquisa médica. Então, quanto mais eu sinto inveja, mais eu sofro e mais eu tenho vontade de fazer sofrer, eu tenho um impulso de agredir o causador da inveja. E aí, fechando o ciclo, quando essa pessoa, que é o causador da minha inveja, sofre, eu tenho um certo prazer. E isso vira um ciclo vicioso, que eles chamam de uma doença, né? E que essa doença, então, nos faz perder a capacidade de sentir prazer legítimo com aquelas coisas que nós temos, né, com as nossas próprias vitórias. Então, cria aí uma situação de dificuldade na sensação do prazer por causa da inveja. E a gente fica preso nesse processo. Então, mostrando para a gente, então, que nós precisamos, então, nos reconhecermos invejosos, filho do orgulho, e começarmos a trabalhar para eliminar esse sentimento em nós, que é esse sentimento com que fez com que aqueles que iniciaram o trabalho na primeira hora do dia se sentissem injustiçados. Mas aí nós vamos ver na sequência, né, a resposta do Senhor da Vinha. E é muito interessante essa palestra, tá? Depois fica aí a dica para a gente poder assistir. Então, o Senhor da Vinha, como nós vimos, responde: bom, mas eu não te causei dano nenhum, eu não combinei com você pagar um denário, por que você está se sentindo injustiçado? Se eu estou querendo pagar mais para ele, bom, isso tem um motivo, isso tem uma causa. E eu não estou te causando prejuízo nenhum. Eu tenho o direito de fazer o que quiser com o meu dinheiro. O teu mau olho é que está produzindo isso. Então, nós percebemos na parábola, né, que estamos na última hora. Haroldo Dutra, em várias palestras dele, fala dessa última hora. E aí a gente faz uma reflexão rápida, né, porque o nosso tempo está acabando, que
estamos no nível 2 de uma escala de 1 a 5, né, no progresso do planeta e dos seres que habitam esse planeta, passando de provas e expiações para a regeneração. Então, esse nível 2, ele teve um início. Teve um início quando saímos, né, do planeta de nível 1, que são os planetas primitivos, e quando começamos a construção do planeta de regeneração. Começou lá no início do nível 2. Então, aí existiram trabalhadores que iniciaram todo esse processo, trabalhadores que hoje ajudam a nível espiritual e ora reencarnam para ajudar e que estão também, sabemos, temos informação, que estão reencarnando neste momento e que o último dia desse nível 2, a última hora, nós estamos chegando, passando para o nível de provas e expiações. Então, eu, que sou chamado para o trabalho, se eu sem trabalho, mas porque não me chamaram ainda, mas eu estava disposto ao trabalho, e aí quando me chamaram, mesmo sendo na última hora, o que vai fazer diferença e que vai fazer com que eu tenha mérito para receber o mesmo salário. Um denário é a paz e a felicidade, o reino de Deus dentro de nós. Então aí a gente entende o contexto, né, dessa solidariedade das gerações, presente, do passado e do futuro. E aí o Cristo então arremata, né? Porque assim os últimos serão os primeiros. Os últimos que estavam dispostos ao trabalho e que arregaçaram as mangas e se comprometeram, que estiveram comprometidos, estavam 100% presentes no trabalho, estavam inteiros naquilo que precisava fazer nessa última hora do trabalho, né, de construção do reino de Deus. Então trabalharam com qualidade e não simplesmente a quantidade. Então, esses últimos que tiveram essa qualidade de trabalho, eles poderão ser os primeiros. Agora, os primeiros que perdem a condição de receber o salário é aqueles que não tinham essa disposição. Então, a gente entende essa parte. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são chamados, quer dizer, todos são chamados, mas para ser escolhido precisa ter esse comprometimento com o trabalho da construção do reino de Deus dentro de nós primeiro, né? A gente então passa a ter uma consciência, o coração e mente aberta, porque aí a gente percebe que quando a gente está conectado com esse pensamento, não tem mais tempo, não tem mais hora, a gente trabalha a todo instante. E os trabalhadores da última hora, eles se aproveitam de toda uma construção que foi feita desde o primeiro dia. Então a gente sobe no ombro daquele que trabalhou antes e se aproveita de toda a conquista para a construção desse reino de Deus. Para finalizar, nesse capítulo, os trabalhadores da última hora, os espíritas, devem ficar muito atentos, nós espíritas, porque somos chamados, fomos chamados e estamos trabalhando a pergunta. Nós todos somos obreiros da última hora. Todos fomos chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para esse trabalho de construção. E o que estamos fazendo? O que estamos fazendo? Essa inveja que nos domina ainda, nossa alma, nosso coração, estamos nos entregues a esse ciclo que nos torna, entre aspas, doentes, como as pesquisas a NET colocou para a gente, porque ela acaba com aquilo que é mais importante em todos nós, né? Quando eu compro um carro novo e acho que eu estou feliz porque comprei um carro novo, chego em casa, o vizinho está com um carro novo que o meu,
eu já deixei de ser feliz. Deixei de ser feliz, e aí dentro de mim, eu mesmo acabo com a minha felicidade, com o meu reino de Deus dentro de mim. Então a inveja acaba com tudo isso e pode, como a Anete colocou para a gente, com aquele trabalho dos hormônios, né, que o nosso cérebro produz, ocitocina, noradrenalina e serotonina, com a alteração constante disso, nos trazer a melancolia, nos trazer a depressão e nos levar à morte do corpo por causa da inveja. Então, finalizando, os trabalhadores da última hora. É um final de um ciclo. Estamos no final de um ciclo. Queremos acompanhar? Podemos acompanhar? Estamos dispostos? Aproveitemos, porque esse é o momento. Porque se encerrará um ciclo, e se eu não aproveitar, eu ficarei para trás, terei que trabalhar em outra vinha, mas uma vinha mais atrasada. Se eu quiser, eu tenho que aproveitar. E para isso, precisamos nos reconhecermos imperfeitos, nos submetermos à inteligência suprema que nos ama, que nos cuida, e continuemos esse processo em busca do reino de Deus que começa dentro de nós. Então aqui eu encerro a palestra da noite, agradeço a atenção de todos vocês